Hoje eu vou responder uma pergunta de alguém que perdeu alguém muito querido e perguntou para mim: Reginaldo, existe alguma forma de diminuir o sofrimento daqueles que perdem alguém que tanto ama? Existe sim. Isso vai depender do que eu acredito, do que acontece com as pessoas depois que ele morre, ou se eu acredito realmente se ele morre ou não. Isso vai mudar o meu sofrimento. Eu não estou aqui dizendo que, que uma pessoa que perde alguém, ele não fica com saudade. Saudade fica, lembrança fica. Mas o que me dá angústia e sofrimento é o que eu acredito que acontece com as pessoas depois que elas morrem, né? E a Bíblia fala para nós não sermos ignorantes acerca dos que dormem. Por isso que muitos sofrem. Então, eu quero dizer para vocês que, apesar de existir milhares de religiões hoje, só existe duas religiões que eu conheço no Brasil, de milhares, que acreditam que as pessoas morrem. Os outros, as pessoas acreditam que eles saem daqui e ficam sofrendo depois da morte. Isso causa angústia e tristeza, saber que alguém que eu estou com saudade, que eu amava tanto, está sofrendo, né? Então, isso faz sofrer. Segundo a Bíblia, a pessoa que morre é como a pessoa que dorme. O texto diz aqui, não seja ignorante acerca dos que dormem. Jesus disse para Lázaro, ele está dormindo. E a Bíblia diz que as pessoas morrem. Mas para a maioria das religiões, as pessoas não morrem. As pessoas morrem aqui e lá continua um espírito vivo, um clone, um fantasma. Não. Biblicamente, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus e a Bíblia chama o fôlego de espírito, certo? Então, se eu acredito que uma pessoa que morre, ela está dormindo, não tem, como diz lá em Eclesiastes, não tem lembrança, não tem preocupação, tá? Não lembra de nada, porque se eu sei que alguém que me ama foi embora e está lá preocupado com a esposa, com o filho, com o irmão, com gado, com moto, com casa, com aquilo que ele deixou, se eu sei que ele está com esse sofrimento lá, ou que ele está no purgatório, se é que eu sei o que é purgatório, porque no purgatório o cara está pagando os pecados. E como é que eles pagam os pecados? É sendo punido, sofrendo. E não é bem assim, né? Biblicamente, a Bíblia diz que, lá em João, que quem tiver feito o mal, eles vão ressuscitar para ser julgado. Quem for ruim, mal, eles só vão sofrer ou pagar o pato só depois da ressurreição. Não é antes da ressurreição, não é agora que eles morreram e estão lá pagando e nem sofrendo, não. E nem ninguém também, diz a Bíblia, que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. As pessoas também não estão lá no céu preocupadas ajudando as pessoas que estão aqui. Também é outra confusão. Isso é uma ignorância bíblica. Porque, biblicamente, quem é vivo sabe que vai morrer. Quem morre não sabe de coisa nenhuma. Então, eu perdi minha mãe. Até hoje eu tenho saudade, muita saudade, lembranças dela. Só que eu sei que ela está dormindo. E às vezes a gente, por achar que as pessoas depois que morrem estão sofrendo, nós às vezes queremos que as pessoas fiquem sofrendo aqui, muitas vezes, mas não queremos que elas morram sofrendo. Nós queremos que as pessoas fiquem aqui, claro, sem sofrer, que fique bem. Mas quando as pessoas morrem, elas param de sofrer. Depois da ressurreição, ou elas têm a vida eterna, ou elas vão pagar aquilo que elas devem. É isso que acontece.